mudar minha É uma posição. prova muito difícil, né? Ah, é uma prova muito difícil, muito difícil. É a da Não é beleza uma e do prova dinheiro, fácil. né? É uma prova muito difícil. Bem, meus Verdade. irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de março de 2024. E nesse dia, né, nós estudamos às segundas-feiras essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 8 da emancipação da alma. E vamos começar hoje estudando a questão 454. Então, eu pedi a vocês aí, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que nós vamos precisar dos livros que eu já mandei para vocês, né? Mas eu só vou rememorar aqui. Os livros são o Livro dos Médios e a Gênese. O Livro dos Médios e a Gênese, né? Quem não pegou, pega aí e ainda abre depois da hora. O Livro dos Médios e a Gênese nós vamos precisar. Eu sempre falo, né? Quando a gente vai estudar, é bom botar o Pentateuco em cima da mesa. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, para que a gente possa lançar a mão. Toda vez que a gente estuda, mas hoje o especial, o Livro dos Médios é a Gênese. Então, eu vou pedir aqui, Carmen, por favor, faz a nossa prece de abertura. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma semana de estudos. Agradecemos a oportunidade sempre que os ensinos, que o conhecimento possa fazer eco em nossos corações e que possamos fazer as modificações necessárias. Que estejamos muito atentos e agradecemos sempre a Casa de Francisco, o CEOI, que é a casa filial, né? Que todos nós possamos estar muito espertos, muito atentos para o estudo que hoje vamos receber. Então, pedimos a permissão para iniciar os estudos da tarde de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar o início da questão 454A. Essa questão vai nos trazer, né, a oportunidade de relembrar uma série de coisas. A pergunta é a seguinte, que Kardec faz. Pode esta faculdade, tá? Ele está falando aqui da dupla vista ou segunda vista, como também é conhecido, tá? Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas, quer dizer, presciência quer dizer o conhecimento prévio das coisas. E os espíritos dizem assim: pode, pode sim, tá? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe. Então, ele já está dizendo aqui, né, que essa dupla vista ou segunda vista, ela acontece, ela ocorre nas pessoas em vários graus, sendo possível que no mesmo edifício, que no mesmo indivíduo existem todos os graus, ou alguns somente. Então, ela pode ter vários graus, tá? Vários graus. E no mesmo edifício ela exista em todos os graus, ou em alguns graus somente. Sempre lembrando de quê? Que tudo depende da evolução do espírito. Tudo depende do nosso grau evolutivo. Tá? Isso vai estar sempre aí. Depende do nosso grau evolutivo. Eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, um livro, eu acredito que já tenha mostrado para vocês, Dimensões da Mediunidade, do Lamartine Palhano Júnior, tá? Dimensões da Mediunidade, do Lamartine Palhano Júnior. E ele vai falar nesse livro sobre
a propósito dos poderes psíquicos da médium Elizabeth me Esperance, segura. que eu acredito que a Elizabeth de Esperance vocês também conheçam. Já tenho escutado em algum momento falar dessa grande médium, né? Elizabeth de Esperance. É uma médium lá antiga, lá do início do século, era uma médium extraordinária. Nesse livro, Lamartine, tem um capítulo aqui, que é o capítulo, deixa eu só pegar, quem tiver o livro ou tiver interessado, é um livro muito bom. É um capítulo aonde ele vai falar da emissão psíquica. A palavra é emissão psíquica. Eu vou. Deixa eu ver, esse página está na terceira parte do livro. O livro é dividido em primeira parte, segundo e a terceira parte. A primeira parte fala da luz do outro lado, segunda parte, autobiografia e impressões, terceira parte, investigadores, a médium e os fenômenos. Então, na terceira parte, ele vai falar da emissão psíquica. A palavra emissão se escreve assim: I, M de Maria, I, S, C cedilha, altil. Emissão psíquica. Vou só letrar de novo. I de Ivo, M de Maria, I de novo, S, C cedilha, altil. Emissão psíquica, tá? E aqui ele vai começar dizendo assim, eu vou ler um pedaço, vou voltar, para a gente pegar bem. Ele diz assim, ele está começando aqui falando sobre um momento que essa médium ela vai ter um desdobramento. Então, acontece vários fatos. Aí ele diz assim, tal relato completo do diário de Elizabeth, mostrando o transcorrer de toda a sessão e o desfecho perfeito. E o desfeito perfeito, sem nenhum perigo, tá? Essa médium, ela viveu início do século XX, início do século XX. Então, ela diz aqui, está um relato completo do Diário de Elizabeth, mostrando o transcorrer de toda a sessão e o desfecho perfeito, sem nenhum perigo para médio. As preocupações dela eram naturais, quando se viu misturada a um outro psiquismo. Então, ela estava num desdobramento e, de repente, ela se viu misturada a um outro psiquismo, recebendo todas as impressões do espírito, observando toda a cena e ainda vendo o próprio corpo inerte. Neste caso, ocorreram vários fenômenos conjugados. Então, com ela, aconteceram vários fenômenos conjugados. Oi, Rose, peraí, depois você explica. O primeiro fenômeno está um pouco embolado, não sei, não entendi. Não, Primeiro, ela estava desdobrada. olha só, é porque eu não posso ler aqui o caso para vocês, é porque não dá. É porque depois nós vamos voltar aqui, peraí, deixa eu só pegar aqui, porque depois eu vou falar sobre isso. A Elizabeth de Esperance, ela nasceu em 13 de maio de 1849, tá? E morreu em 20 de julho de 1918, na Escócia, tá? Esse termo, imissão, significa ação de misturar-se ou intrometer-se. A imissão é justamente uma espécie de mistura de psiquismos, tá? Então, ela está numa reunião aonde essa médium, tá? Ela vai, ela faz um desdobramento, tá? É porque no caso aqui não vamos contar a história toda, mas vocês já vão entender. Então, ela mostra o transcorrer de uma sessão e o desfeito perfeito, sem nenhum perigo para médium. As preocupações dela eram naturais, quando se viu ela misturada a outro psiquismo, recebendo todas as impressões do espírito, observando toda a cena, então ela estava num desdobramento.
ela estava observando toda a cena e ainda vendo o próprio corpo inerte. Neste caso, ocorreram vários fenômenos conjugados. Primeiro fenômeno que ocorreu: transe superficial, consciente. Segundo fenômeno, desdobramento e projeção do corpo espiritual, tá? Esse é o segundo caso. Deixa eu abrir aqui para poder ver vocês. Então, o primeiro fenômeno que aconteceu, foram vários fenômenos que aconteceram dentro da reunião conjugados. O primeiro foi o transe superficial, ela estava consciente. Segundo, desdobramento e projeção do corpo espiritual. Terceiro, houve uma letargia. Nós já aprendemos que a letargia é uma inércia total do corpo. Também aconteceu a materialização de um espírito chamado teleplastia total. Aí eu vou pedir para vocês pegarem o livro dos médiuns, item 100. Então, quando você vê uma materialização de um espírito, na realidade você tem que chamar de teleplastia. Teleplastia. Total, Rose, materialização de um espírito. Oi. no momento agora que a gente está indo procurar o livro, né? Aí eu vou fazer uma pergunta. É uma mistura psíquica, né? Aí se manifesta desses detalhes todos. Transe. Não, ela está num desdobramento. Então, aí você diz que Acontecem vários fenômenos conjugados. que é uma mistura. Ele deu o nome de ela, eu acho Olha que só, olha só. da autora, mistura psíquica, não foi? Não, no caso, na reunião que ela se encontrava, ela estava numa reunião. Vão acontecer nessa reunião vários fenômenos conjugados. Vários fenômenos vão acontecer. Ela vai ter o trânsito superficial dela, vai ter um desdobramento que ela vai promover, vai ter uma letargia acontecendo com ela, um espírito vai se materializar, entendeu? Sim, mas aí no iniciozinho do texto fala dessa mistura psíquica, né? Lá você leu esse termo, mistura psíquica. Isso, olha só, é porque eu vou depois, já vamos voltar nesse ponto. Eu não quero me adiantar, senão vai atrapalhar, entendeu? Então, ela diz assim, ela está contando, essa média, o transcorrer de uma sessão, de uma reunião em que ela participou. Tá? Nessa reunião vão acontecer vários fenômenos conjugados ao mesmo tempo, e ela vai se ver misturada a outro psiquismo, recebendo todas as impressões do espírito, observando toda a cena, ainda vendo o corpo inerte. Então, ele vai explicar aqui que fenômenos foram esses que aconteceram, que ela acabou de relatar durante a sessão. Então, o primeiro fenômeno que aconteceu, um transe superficial dela, transe superficial consciente. Outro fenômeno que aconteceu, desdobramento, projeção do corpo espiritual. Também aconteceu uma letargia. Tudo isso aconteceu com ela. Letargia. Ela percebeu, na reunião, que aconteceu uma materialização de um espírito que se chama teleplastia total. Aí eu pedi para vocês pegarem o livro dos médios, no item 100. Item 100, 21ª questão. Como pode o espírito fazer-se visível? Porque foi dito que aconteceu uma teleplastia total. Então, agora a gente vai entender como é que essa teleplastia é materialização. Como é que ela ocorre? 21ª, como pode o espírito fazer-se visível?
O princípio é o Deus de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito. Olha aí, o perispírito na base de tudo, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Lê aí o 22º, Carmen. Pode o espírito, propriamente dito, fazer-se visível, ou só o pode com o auxílio do perispírito? No estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz como na obscuridade. Denise, pode ler a 23? Vigésima terceira. É porque eu só estou com o livro aqui. Aí estamos dividindo. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Percebeu como é difícil explicar como ocorre? Olha o que ele diz aqui, o Kardec. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial. Que disposição é essa? Não sabe, não dá para explicar. Percebeu? Ele só sabe que pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, uma forma especial. Sem analogia, quer dizer, sem comparação para vós outros. Disposição que o torna perceptível. Alberto, lê a 24ª. Sim. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Em seu estado normal, são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Alguns espíritos podem se materializar e você tocá-los. Jesus não fez isso com Tomé? Se materializou e disse assim, toca aqui, Tomé. Quando Tomé tocou, ele pegou na mão de Jesus. Então, mostrou que existe matéria entre nós e os espíritos materializados. Porque Tomé tocou a mão de Jesus. Tá? Isso, materialização, se chama teleplastia. É o nome científico. Teleplastia. No caso dessa reunião onde Elizabeth participou, houve uma teleplastia total. O espírito se materializou totalmente, tá? Totalmente. Um outro fenômeno que aconteceu, foram 5 fenômenos, foi a emissão psíquica, mistura de mentes. Agora a gente vai entender um pouquinho isso aí. Mistura de mentes. Então, ele vai dizer aqui, ó, o termo emissão significa ação de misturar-se ou intrometer-se
mistura, intromissão e ingerência. A emissão psíquica é justamente uma espécie de mistura de psiquismo, uma intromissão de um psiquismo no outro. Presumimos que o estudo desse fenômeno poderá levar ao esclarecimento de muitos casos de loucura, esquizofrenia, tá? Então, olha quando a gente diz assim, o doente às vezes assim, ele está falando na minha cabeça, eu ouço vozes. Depois ele vai dizer assim, ó, eu vou voltar nesse trecho, diz assim, ó, uma ocorrência com Madame de Esperance deu se caracterizando uma emissão psíquica e, pelo que consta, o fenômeno não ficou muito bem entendido nem valorizado. Entretanto, trata-se de uma das mais interessantes possibilidades medianímicas, capaz de vasculhar um outro psiquismo, sem que nada possa permanecer oculto. É como se o espírito pudesse fazer uma varredura na nossa mente, sem que nada que é nosso possa ficar oculto. Mas é lógico, a pulseirinha da Verinha entra nesse caso. Não é? Ele pode fazer uma varredura na nossa mente sem deixar nada oculto se nós formos espíritos de baixo padrão moral. Porque no espírito de... Não estou falando de espírito muito elevado, não. Estou falando de moral. Moral. Se o indivíduo for um espírito moralizador, ele tem a proteção dos benfeitores espirituais. Não é isso que a gente estudou? Até na aula passada. Se o espírito for moralizado, ele tem a proteção dos benfeitores espirituais. E o seu padrão vibratório é elevado. O espírito inferior não vai conseguir fazer a varredura. Mas se nós tivermos, ó, tete a tete com ele, e tivermos aquela afinidade com as coisas que ele gosta, né? Aí ele vai fazer essa varredura. Então, ele está dizendo aqui, que o espírito do médium se projeta, olha só, o espírito do médium se projeta, se intromete na mente a qual se ligou. Ou a comunicação de um espírito é tão íntima em sua influência sobre a mente do médium que os dois se confundem. Então, o médium pode penetrar na mente do espírito, tá? É o que ele diz aqui, ó. O espírito do médium se projeta, se intromete na mente a qual se ligou. Ou a comunicação de um espírito é tão íntima em sua influência sobre a mente que os dois se confundem. Tá? Seria dupla personalidade, acontece isso, então. Mas aí tem que. A dupla personalidade pode ser próprio, pode ser processo anímico. É processo anímico. Você Pode. resgatando coisas suas do passado. Tá? Aí seria essa dupla personalidade. Ou não, ou não. Até dizer. Não, tem os dois casos. Mas, na maioria muitas das vezes, é o processo anímico. Coisas não resolvidas, vidas passadas. Eu poderia dizer isso aqui, uma fascinação, uma subjugação. Isso que eu estava pensando. Uma fascinação, uma subjugação. Subjugação. Né? Até uma possessão. Mas vamos falar em subjugação, né? Uma fascinação. Aí eles aqui, presumimos que o estudo desse fenômeno, que é a emissão psíquica, que, como ele diz aqui, ação de misturar-se, né? Essa mistura de psiquismo, poderá levar ao esclarecimento de muitos casos de loucura, esquizofrenia, divisão da mente, ou outros estados de dupla personalidade aí, que a Carmen falou, de confusão mental, além de proporcionar aos entendidos uma nova possibilidade de varredura psíquica. Então, pode estar envolvido em vários casos, como esquizofrenia, que o cara fala mesmo, né?
Ele chega a conversar com o outro. Então, pode levar a uma confusão mental, né? Pode ser um fenômeno, né? Estados de dupla personalidade, além de proporcionar aos entendidos uma nova possibilidade de varredura psíquica. Então, ele fala que é muito pouco estudado esses fenômenos, tá? Esse fenômeno da emissão psíquica, ele fala aqui, o Lamartine, que não foi muito bem entendido e muito bem valorizado, tão pouco estudado. Aí depois ele vai dizer assim, ó, aí ele vai contar um caso agora. Podemos observar um caso de emissão psíquica com a médium Maria do Socorro Pérez França, em Vitória do Espírito Santo. Solicitamos a ela que, em transe canalizado, entrasse em contato com determinada pessoa que havia pedido auxílio espiritual. Maria do Socorro entrou em transe, provocado por ela mesma. Procurou a solicitante e a encontrou. Procurou a pessoa que ele pediu para entrar em contato e a encontrou. Aí ela diz assim: encontrei-a. Ele pergunta: você está vendo essa senhora? E a médium diz: estou, mas acontece algo diferente. Aí ele pergunta: o magnetizador, a pessoa que pediu que ela procurasse essa senhora, o quê? Ela diz: estou dentro dela, ela está em mim. Como assim? Né? Foi o Lamartine que fez essa experiência. Aí o Lamartine diz assim, o Lamartine é Palhano Júnior. Ele pergunta, como assim? Sei tudo dela, vejo-a por dentro, ela não pode esconder nada de mim. Ela pede ajuda, mas, na verdade, não faz nada por se melhorar. Quer que as coisas caiam do céu. Incrível! Tudo que ela pensa, eu sei. A médium, diz o Lamartine, permanecia ao nosso lado, estática, com os olhos arregalados e fixos, existindo numa outra realidade. Sentia-se a própria outra. Ela se sentia, né, a mulher, a outra pessoa, a mulher que ele mandou ela ajudar. Aí ele diz aqui, existindo numa outra realidade, sentia-se a própria outra, vivendo dentro da outra, sabia de tudo, desvendou tudo. O assunto fica em aberto para futuras investigações. Ele tem um livro, Lamartine Júnior, não sei se vocês conhecem, tem vários livros, livros dele são maravilhosos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só para dizer alguns livros. Lamartine, ele é um estudioso. Deixa eu pegar aqui alguns livros dele. Está aqui, ó. Ele tem, eu vou pegar dois. Poxa, eu fiquei aqui, ó, vários espíritos dele. Esses espíritos, assim, que são. Nossa, como ele tem. Eu trouxe quase todos aqui. Quase todos. São interessantes. Depois eu tenho que guardar tudo de novo. Lá veio da minha cadeirinha. Olha só, ele tem esse aqui que é maravilhoso. Mirabelli, não sei se vocês conhecem, era um médium fantástico, mas que teve muitos problemas. Mirabelli, tá? Do Palhano Júnior. Reuniões mediúnicas, teoria e prática, tá? O nome dele é esse aqui, L. Palhano Júnior. Carta aos Gálatas, transe e mediunidade, muito bom, Palhano, esse L de Lamartine Palhano Júnior. Transe e mediunidade, evocando os espíritos, Eusápia, feiticeira, daquela grande médium Eusápia,
Eusápia Feiticeira, Laudos Espíritas da Loucura, esse é ótimo, Laudos Espíritas da Loucura, um profundo estudioso, Experimentações Mediúnicas, esse é a proposta das pesquisas psíquicas de William Crookes, A Obsessão, fantástico também, e Viagens Psíquicas do Tempo. Viagens Psíquicas do Tempo. Um especialista, um estudioso da mediunidade, né, e desses fenômenos. Então, e esse livro aqui, Dimensões da Mediunidade, também, dele, né? Ô, Rose, Oi. repete, por favor, o nomezinho desse que tu falou do William Crookes, que ele William tem. Crookes. É, Peraí, deixa eu ver aqui. é não sei o que psíquico, Experimentações Mediúnicas. experimentações, Experimentações Mediúnicas. É lançado até pelo experimentações, CELD, Centro Espírita Leon Denis. experimentações mediúnicas. Isso. Aí aqui, voltando, L. Palhano. Lamartine Palhano Júnior. É mais assim, L. Palhano Júnior. Isso. Então, ele vai continuar dizendo aqui, o espírito da médium, no caso da emissão psíquica, emancipado, quer dizer, emancipado como? Num desdobramento e projeção do corpo espiritual, confundia-se com o espírito materializado, visto que suas auras, quer dizer, a atmosfera espiritual, ou campos de influência, também a atmosfera psíquica, a atmosfera espiritual, ou campos de influência. É tudo isso para falar de aura, que é o nome espiritualista, né? Mas você pode chamar de atmosfera espiritual, atmosfera fluídica, atmosfera psíquica ou campos de influência. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, ele diz aqui: o espírito da médium emancipado, no desdobramento e projeção do corpo espiritual, confundia-se com o espírito materializado, visto que suas auras ou campos de influência estavam unificados para que a energia ectoplasmática liberada do corpo da médium pudesse ser utilizada com tal segurança a permitir abraços e beijos, vindo, é claro, de intenções amigas. Então, o espírito dela, a mente dela, se misturou com a mente do espírito para que ela pudesse melhor liberar ectoplasma para que o espírito se materializasse e ela pudesse interagir com o espírito, até que outras pessoas pudessem abraçar, beijar. Né? Então, Diz de onde é que veio, de onde é que ela é? Diz de onde é que ela é? Essa médium, eu pesquisei, olha. Não, é a pessoa que ela materializada. Parece que é uma criança. Ah, é? Essa história aqui, teria que ler esse capítulo todo. Eu vou comprar esse livro só para ler É isso. muito bom. Tá? É muito bom. Ô, Rose, Olha. interessante que hoje, né, eu estou a segunda exposição minha lá no Leon Denis sobre fenômenos espíritas, e tudo que você está abordando é puramente fenômenos espíritas. O senhor tem que fazer um estudo para a gente, hein? Esse Jaci está só batendo o pezinho no chão assim. Ai, ai, seu Alberto! Seu Alberto, a Casa de Francisco está precisando do seu conhecimento, hein? Aproveita essas oportunidades. Né? Então, ele disse aqui. Eu tenho que vencer um pequeno bloqueio, mas eu vou vencer. Aqui é mais fácil de vencer. Aqui a gente vence qualquer bloqueio. Qualquer bloqueio aqui a gente vence. Então, ele diz aqui, né? Eu vou repetir.
O espírito da médium emancipado, desdobrado, confundia-se com o espírito materializado, visto que suas auras ou campos de influência estavam unificados para que a energia ectoplasmática liberada do corpo da médium pudesse ser utilizada com tal segurança a permitir abraços e beijos, vindos, é claro, de intenções amigas. Vamos pegar aí a Gênese, capítulo 14, item 17, que eu falei com vocês. A Gênese, capítulo 14, item 17, que é o capítulo 14 dos fluidos, né? Diz assim, o item 17 do capítulo 14. Os homens, sendo os espíritos encarnados, têm, em parte, as atribuições da vida espiritual. Porque vivem nessa vida igualmente como na vida corpórea. Inicialmente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Encarnado, o espírito conserva seu perispírito, com as qualidades que lhe são próprias. E este, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, quer dizer, não está preso dentro do corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve com uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante do organismo. Por sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. Olha o caso dela. Olha a propriedade da expansibilidade. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito, pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia os fluidos circundantes. Isso está no livro A Gênese, capítulo 14, item 17. Agora, nós vamos entrar aqui, né? Essa foi na questão 455, tá? Resumo teórico do sonambulismo. Vamos bem devagar para a gente entender bem essa questão de sonambulismo. Item 455. Os fenômenos do sonambulismo natural, e a gente vai ver isso direitinho, se produzem espontaneamente, independem de qualquer causa exterior conhecida. Então, o sonambulismo natural se produz espontaneamente, tá? Independe de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização. Lembra quando nós estudamos que quando alguém vai reencarnar, precisa dar uma acelerada no seu processo evolutivo, ele nasce com mediunidade? Que esse corpo é preparado para ele em especial. É o tal do médio ostensivo. Todos somos médios, mas alguns que Kardec chama de ostensivo, aquele que tem a faculdade propriamente dita, esses corpos são preparados. Por isso que a mediunidade se radica no organismo. Não é isso? A mediunidade está no espírito, mas ela se radica, se reflete no organismo. Então, ele diz aqui, em certas pessoas dotadas de especial organização. Não é qualquer médium, tá? É aqueles realmente que têm essa faculdade de forma, vamos dizer assim, forte, ostensiva. Porém, podem ser provocados também artificialmente.
o sonambulismo, pela ação do agente magnético. Então, você tem o natural, sonambulismo natural, que acontece espontaneamente, que você nem controla, mas também tem aquele outro, provocado por um magnetizador. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere, é apenas diferente do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. A diferença está aí. Um é espontâneo, o outro é provocado. Aí eu fiz uma página aqui para a gente estudar um pouquinho mais de sonambulismo, para a gente tirar aquelas dúvidas que sempre fica em relação a isso. Vou compartilhar aqui a tela. Tá? Vamos começar aqui. Acredito que todos estejam vendo. Sonambulismo, principais aspectos relacionados ao tema. Vou pegar a questão 425 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E aí os espíritos dizem: o sonambulismo é um estado de independência. Ele está falando do sonambulismo natural, do espírito, mais completo do que no sonho. Então, o sonambulismo natural não é a mesma coisa que o sonho. Ele dá ao espírito um estado de independência mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. Tá? Então, no sonambulismo natural, o espírito tem uma maior amplitude de suas faculdades. A alma, e ele está falando do encarnado, por isso que ele usou a palavra alma, lembra? A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, no sonambulismo natural, as nossas faculdades têm uma maior amplitude e você tem percepções que no sonho você não tem. Aí, nessa questão 405, eu trouxe um trecho da nota de Allan Kardec, que está Oi. Oi. Antes de você continuar, você comentou, tem o sonambulismo natural e o provocado pela hipnose. Qual é o nome desse da hipnose? É um sonambulismo magnético. Hipnótico, tá. É aquele que alguém vai provocar. Tá. Tá? Então, isso aqui, no final da questão 420, da resposta dos espíritos, na questão 425, tem uma notinha de Allan Kardec, onde Kardec diz assim: no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, a chance, de certa forma, em estado de catalepsia, e a gente já vai confirmar aqui o que é catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando de repouso indispensável à matéria. Lá na questão 424, também tem outra notinha de Kardec. Quando Kardec vai falar da letargia e catalepsia, ele diz assim: na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, olha a nota da 425, quando Kardec diz: os órgãos materiais, achando de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Aí, na nota da 424, ele falou assim: na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida.
artificialmente pela ação magnética. Então, a catalepsia, muitas vezes, é espontânea, mas também pode acontecer pela ação magnética, tá? Aí, ele vai dizer aqui, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Tem até um caso, eu acho que é é no Pentateuco, que é contada a história de um farmacêutico, que toda noite ele acordava e entrava em estado sonambúlico, sonambulismo natural. E ele descia as escadas e ia para o laboratório dele. E lá ele ficava trabalhando. Um dia, enquanto ele está lá trabalhando, ele viu uma receita que ele, no estado de vigília, tinha feito para o paciente. Uma pessoa foi na casa dele com uma receita, né? Era assim que acontecia no passado, as pessoas procuravam o farmacêutico, né? E ele, ou quimioterápico, um negócio assim, tinha uns nomes assim. E ele pegava, recebia aquela receita, ia para a farmácia dele, isso no estado de vigília, ele trabalhando durante o dia. E ele aviava a receita, assim que dava o nome. Ele aviava a receita, preparava o remédio, deixava a receita colada no remédio ali, para o cliente, no outro dia, vir buscar. Então, às vezes, a pessoa pagava antecipado, deixava a receita, ele aviava a receita, no outro dia ele entregava para a pessoa ir embora. Nessa noite, ele teve o sonambulismo natural. Talvez, baseado nisso aqui, olha aqui, ó, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica uma ação qualquer. Nessa noite, ele teve o sonambulismo natural, entrou em sonambulismo natural. Foi para o laboratório dele, como ele ia todo dia no horário de vigília. E começou a trabalhar no estado de sonambulismo natural. De repente, ele viu o remédio com a receita. A receita estava em cima da mesa e o remédio estava pousado sobre a receita. Ele olhou e percebeu que ele havia aviado o remédio de forma errada para o paciente. Que se ele entregasse aquele remédio para aquela pessoa, a pessoa iria morrer, porque ele errou na fórmula. E ele, no sonambulismo natural, percebeu o erro que ele havia cometido. E ele corrigiu, jogou o remédio fora e fez outro. Do outro dia, quando ele despertou, ele lembrava, foi correndo na farmácia e percebeu o quê? O erro. O erro. Tá? Ou eu não me lembro se ele, no sonambulismo, ele percebeu o erro e não havia nova receita, foi dormir, acordou, se lembrando de que tinha aviado o remédio errado e foi para o laboratório, acho que foi isso, fazer outro, acho que é isso. No sonambulismo, ao ler a receita, ele percebeu que havia feito o remédio errado. Voltou para a cama, despertou, lembrando que havia aviado a receita errada. Foi ao laboratório, jogou o remédio fora e fez o remédio certo. Tá? Esse fato, eu não me lembro bem qual o livro, mas está lá. É um dos livros da codificação, ou dessas obras subsidiárias que eu li, muito interessantes, né? Então, o espírito preocupado com uma coisa ou outra aplica-se a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste corpo como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas. Isso é da questão 425 do Dr. Allan Kardec. Então, o espírito, ele quer fazer alguma coisa, mas, para fazer, ele precisa do corpo. De repente, ele precisa ir a algum lugar, ele precisa fazer alguma coisa que ele precisa do corpo. Com alguma coisa que espírito ele não pode fazer. Então, ele precisa se utilizar do corpo. Então, ele entrou no sonambulismo natural. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam.
Vou dar uma olhadinha rápida na questão 431 do Livro dos Espíritos. Olha aqui a pergunta. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignoram? Ignora no estado de vigília. E quando desperto, de certas coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. Como é que, de repente, um sonâmbulo, né, pode falar de algo que está muito acima do conhecimento que ele tem? Vamos dizer que, de repente, seja um homem comum, uma pessoa pouco letrada, e, de repente, emita altos conceitos filosóficos, né? Aqui está dizendo que a minha comunicação com a internet está meio estável, tem andado muito estável. Qualquer coisa já sabe, tá, gente? Se cair, eu... Aí ele diz aqui, é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Lembra que eu já falei sobre isso? Nós estamos tendo assim. Ô, Rose, Oi, fala. e você deu uma congelada. É, porque a minha internet está meio instável. Vocês não estão me ouvindo, não? Agora sim, Rose, É, mas deu uma Sim. falhada no que você falou. Aí a gente perdeu um pedacinho, eu estou entendeu? lendo o Livro dos Espíritos. Sim. Ele diz aqui, ó, é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhes supõem. Lembra que até eu já falei sobre isso, e nós temos muito mais conhecimento do que nós sabemos que temos, né? Então, ele diz que apenas tais conhecimentos dormitam no nosso inconsciente, porque por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, o sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já tínhamos dito repetidamente que vivemos muitas vezes esta mudança que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência, entrando no estado que chamamos crise, que é o transe. Lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passado a crise, o transe, toda recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Então, livres do corpo, num desdobramento, você tem acesso aos seus conhecimentos. Tá? É isso que ele está dizendo. Aí, voltando aqui ao nosso texto. Então, mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que nos transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. A maioria dos sonâmbulos podem ver outros espíritos, dependendo do grau, da natureza, da lucidez de cada um. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que o estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre alma. Então, quando você está no estado sonambúlico, seja natural ou provocado, você muitas vezes vai falar dos seus próprios conhecimentos, suas ideias. E essas ideias são mais justas, sabe? Mais firmes do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então, nós vivemos antecipadamente, no estado sonambúlico, a nossa vida espiritual. Vamos olhar ali o nosso livro dos médiuns, item 172, 172. Deixa eu pegar aqui. Item 172. Ah, 172.
Tá aqui. Ele vai dizer assim, não, aqui é o 7 o 7.2, aqui eu marquei e desmarquei. O 7.2, médios sonambúlicos. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, é sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tirou de si mesmo, suas ideias em geral mais justas do que do estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que ele diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento. Porque o médium, quando ele está incorporado, ele vai exprimir o pensamento de outro. Tá? O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outro, do espírito. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também pode o fazer com o sonâmbulo. Dá-se o mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita a sua comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. Podem confabular com eles e transmitir os seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outros espíritos se revela e de modo inequívoco. Então, ele pode, muitas vezes, falar de algo que, no estado de vigília, ele não teria condições de falar, tirando o conhecimento de si próprio, ou ele está falando algo que lhe foi dito por outro espírito. Entendeu? Pode-se considerar o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. No dicionário Micaelos, o sonambulismo está dito assim: o sonambulismo não é nem um estado de vigília, nem um estado de sono, rigorosamente falando. É uma combinação desses dois estados, tá? Então, eu trouxe isso aqui para a gente poder, né, ter essa ideia mais ampla do que seja o sonambulismo. Então, o sonambulismo ele pode ser natural ou provocado. Quando, de repente, um magnetizador, né, coloca a pessoa em transe no estado sonambúlico. E tem um natural sonambulismo natural, que muitas vezes acontece quando a gente está dormindo, né? O pessoal sai, abre porta, desce escada, faz um monte de coisa. Nesse sonambulismo, nossas faculdades ficam mais latentes, potencializados. É diferente do sonho. No sonho, muitas vezes, nossas faculdades não estão Oi, Maíra, boa potencializadas. tarde. Oi, fale. Então, no sonambulismo natural, Oi, fala. Peraí, Alberto, que seu microfone está abrindo Ah, aqui. desculpe. Abriu de novo, aí a gente está ouvindo você, agora fechou. No sonambulismo natural, nossas potencialidades ficam mais, nossas faculdades ficam mais potencializadas, diferente do sonho. No sonho não ficam, tá? Então, no sonambulismo natural, você tem domínio dos órgãos. O sonâmbulo precisa do corpo para fazer alguma coisa, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho, vamos pegar o terceiro parágrafo, para a gente fechar aqui no terceiro parágrafo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético, aquele que é provocado? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, que as pessoas dizem assim, sonambulismo magnético, o médium vai fazer isso, fazer aquilo. Isso não existe. Ora, sonambulismo natural pode acontecer com qualquer pessoa. E se você aceita o sonambulismo natural, que a gente vê, às vezes tem dentro de casa uma pessoa que é sonâmbula,
Por que você não pode aceitar que isso ocorra com alguém magnetizando o outro? Quase no processo de hipnose, levando a pessoa a entrar em transe. Aí ele diz aqui, os charlatães o exploram, dizem. Os charlatães exploram o sonambulismo magnético. Nós já não vimos esses espetáculos na televisão? Já. Razão a mais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quer dizer, mais atenção a gente tem que ter para estudar o sonambulismo magnético, para não deixá-lo nas mãos dos charlatães, porque eles fazem coisas extraordinárias. Quando a ciência, aqui continua no mesmo parágrafo, tá? Que aqui é um ponto continuativo. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito, aí está falando do sonambulismo, né? Magnético, tá? Do sonambulismo magnético. Quando a ciência se houver apropriado dele, que é do natural, ela já sabe. Que é clínica que faz tratamento, né? Quando a pessoa tem o sonambulismo natural muito acentuado, tem clínica que trata as pessoas assim. Então, quando a ciência se houver apropriado dele, do sonambulismo magnético, desse provocado, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contrafatos não há raciocínio possível. Tá? Então, tanto o sonambulismo natural como artificial, que é o provocado, é um fato. E contra fatos não há raciocínio possível. Vai ele ganhando terreno, o sonambulismo magnético, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Então, alguém que estuda aqui, outro que estuda ali, não é um estudo mais amplo do sonambulismo magnético. Quando lá estiver, totalmente terão que aceitá-lo sem contestação. Gente, quanta coisa maravilhosa poderá a ciência fazer com o sonambulismo magnético. Para o espírito. Aí eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar nesse parágrafo. Semana que vem, a gente vai começar nesse quarto, vai continuar no quarto parágrafo. Esse aqui é o quarto parágrafo. Semana que vem é dia 31, tá? O quarto parágrafo é esse. Para o Espiritismo. Dia primeiro, Rose. Dia 1º, desculpe. Dia 1º. 1º de abril de 24. Então, vai ser esse parágrafo aqui, ó. Para o Espiritismo. É bom a gente numerar esses parágrafos para a gente não se perder, tá? Esse é o quarto parágrafo, tá? Para o Espiritismo, o sonambulismo. Então, a gente vai parando aqui. Então, gente, a gente vai percebendo que como é importante a gente conhecer esses fenômenos, tá? Que muito pouco é estudado, porque tem gente que tem dificuldade, não consegue, entendeu? Acha que tudo... Isso é uma bobagem, isso é coisa daquele povo lá do passado, né? Que lá da década de 1900 que estudava maçonambulismo. Para que estudar isso hoje? Tem um outro livro aqui do Palhano Júnior. Esse livro ele escreveu junto com a Dalva Silva Souza. Palhano Júnior e Dalva Silva Souza. Esse aqui, ó, Magnetismo Curador. Tá? Instruções para o passe. Palhano Júnior e Dalva Silva Souza. Magnetismo Curador. Instruções para o passe. Também é outra obra do Palhano Júnior. Ele tem vários outros livros. Tem um que é tipo assim, um glossário, sabe? É filosofia espírita, um negócio assim, um glossário, explicando com vários termos, e ali
Eu vou até pegar aqui rapidinho. É muito interessante esse livro, sabe? Porque ele vai nos ensinando esse aqui, ó. Ele também tem, ó, olha só, as duas que eu achei. Um é Os Sonhos de Aurélio, Os Sonhos de Aurélio, também interessante esse livro, tá? Os Sonhos de Aurélio. E outro, Carta aos Efésios, ele tem Carta aos Gálatas e Carta aos Efésios. Ele estuda Carta aos Gálatas, carta... E esse aqui, eu acredito que vocês devam conhecer. Teologia Espírita, também publicado pelo Leon Denis. Teologia Espírita. Nesse livro, ele dá uma aula. É compêndio de teologia comparada, mosaica cristã e espírita. Muito interessante, tá? É um compêndio de teologia comparada, tá? Mosaica cristã e espírita. Uma análise comparativa entre as teologias apresentadas dentro da revelação cristã, que sofreu uma ação avassaladora da revelação mosaica, acrescentando-se a visão espírita sobre as principais ideias, dogmas e artigos de fé, ensaiando uma tentativa de extirpar do cristianismo os mitos, as lendas, os atos exteriores ou liturgias que constituem obrigações religiosas em detrimento do conceito da verdade libertadora que o Cristo preconizou e o Espiritismo fez reviver. Tá? Então, ele vai falar sobre loucura e possessão. Olha, alguns temas interessantes, eu, pelo menos, acho interessante. Ele vai falar de Deus, de seres espirituais, de lugares espirituais, de Qual é esse? Esse é qual? Teologia espírita? teologia espírita. Teologia espírita. Palhano Júnior. Eu tenho esse. Ele vai falar de dons espirituais, de corpo espiritual, de títulos messiânicos, de dogmas, sacramentos. Vai falar sobre uma série de coisas, tá? Sobre o Consolador. Então, é outra grande obra de Palhano Júnior. Só eu tenho aqui, deve ter uns 12 ou 13 livros dele, porque são livros muito... Palhano é um estudioso, tá? Então, a gente vai estudando com auxílio desses mestres, tá? E eles estudam sonambulismo, mas muitos espíritas acham assim, vou estudar isso para quê? Isso o pessoal lá, o Richer estudava, Gabriel Delande estudava, entendeu? Gustavo Gelé estudava. Afinal, nós estamos no século XXI. A gente não estuda essas coisas. A gente tem que conhecer essas coisas. Principalmente quem é médium, tem que conhecer. Por isso que a gente vai devagarzinho na questão 455. Hoje, praticamente, falamos do sonambulismo. Eu acho que deu para todos terem uma visão geral do que seja esse sonambulismo, né? E, como eu falei, apesar de ter ficado um pouquinho confuso no início, o livro do Palhano Júnior, Dimensões da Mediunidade, nós entendemos um pouco o que é a tal da emissão psíquica, as misturas de mentes. E vimos ali o que o Palhano quis nos mostrar, que às vezes, numa reunião mediúnica, acontecem vários fenômenos ao mesmo tempo. Desdobramento, materialização, emissão psíquica, entendeu? Vários fenômenos acontecem conjugados ao mesmo tempo numa reunião. Vários fenômenos acontecem, né? Só nesse livro foram 5 fenômenos conjugados: transe, desdobramento, letargia, materialização e emissão psíquica. Numa reunião com a Elizabeth de Esperança, aconteceram 5 fenômenos dentro de uma reunião. Então, às vezes a gente pensa, né, que uma reunião é só psicofonia. Está acontecendo a psicofonia, mas está acontecendo outros fenômenos conjugados naquela reunião. E você tem que conhecer para saber identificar cada um dos fenômenos. Se a pessoa está dando a comunicação, é porque ela está num transe. É um outro fenômeno, né? As mentes estão se integrando. Pode acontecer uma materialização. É a
teleplastia, Pode. várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Fale. O médium também pode ver o cenário onde está o espírito, porque comigo acontece isso. Pode ver, pode ver. E às Nós vamos vezes o falar sobre espírito, isso. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. que o espírito vem e fala o local que ele está, Nós vamos, e o médium, no caso eu, né, eu começo a ver o local mesmo, do que está aquele planeta. espírito. E nós vamos falar da próxima aula. Não falte. Tá bom. Eu já pensei. Vamos falar. Gente, olha só para a gente ter uma ideia. Quando Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, esse capítulo 8 da emancipação da alma, ele começa na questão, deixa eu pegar aqui, ele começa na questão 400. Ele termina na questão 455. Kardec, da questão 400 a 454, ele falou de vários fenômenos. Depois ele pegou uma questão, a 405, para fazer um resumo de todas essas questões que ele falou da questão 400 a 454. Por que será que ele fez isso? O homem já tinha falado da 400 a 454 sobre tudo isso. E para cada fenômeno, êxtase, dupla vista, sonambulismo, ele usou mais 4, 5, 6, 7 questões. Depois ele faz uma só para falar de todas elas conjugadas. Por quê? Porque o negócio é importante. Senão ele fechava na 454. Ele não se deu por satisfeito. Depois que os espíritos fecharam, na 454, ele resolveu fazer o quê? Um resumão. E elaborou a questão 455, que é um resumão de tudo que está da 400 a 454. E um resumão detalhado. Por quê? Porque esse capítulo 8 da emancipação da alma é importantíssimo. Então a gente tem que estudar. Não é só passar por cima, entendeu? Então nós vamos encerrar aqui. Eu vou passar aqui para a Denise para poder... Não, eu acho que nem vou passar, Denise, porque como a minha internet está meio problemáticazinha, eu vou direto até a palestra pública, né? Que nós vamos ter hoje, é melhor, porque não vai dar tempo. Então, quando for 5h30, a gente retorna, que também tem um assunto muito importante que a gente vai ver hoje da Devassando Invisível com a Ivone Pereira, hein? A gente vai falar de ideoplastia. Outro assunto importantíssimo. Então, vamos dar uma paradinha agora, beber uma aguinha, agradecendo a Deus, a Jesus, essa espiritualidade que tanto tem nos ajudado a conhecer esses fenômenos que nós realizamos, mas que muitas vezes a gente não tem a mínima ideia. Então, quando a gente vê uma pessoa da nossa família acordar de madrugada, abrir para a geladeira, fazer um sanduíche, comer, você já vai poder dizer, está no sonambulismo natural. Ela está no sonambulismo natural, né? Não vai dizer mais, meu Deus, o que é isso que essa criatura acorda e sai andando pela casa? Então, né, é só agradecer a Deus por isso. Vamos beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta.